meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Vou contar pra vocês tudo o que aconteceu com a minha gravidez, a minha primeira gravidez. Gente, essa gravidez aconteceu há uns 5 anos atrás, então logo depois de uns 3 anos, eu engravidei de Arthur e a gravidez de Arthur não aconteceu mais isso, graças a Deus. Conhecida como uma gravidez sem feto, porque encontra o saco gestacional, mas não tem feto. Mas o nome científico mesmo é gestação amebrionada. Eu não sei se fala assim, mas é o nome que pelo menos vem no laudo médico. Então, eu já estava 2 semanas quando eu tive que fazer um aborto, porque o médico foi recomendado pelo médico fazer um aborto. Mas eu vou explicar tudo para vocês, como aconteceu, como eu descobri e tudo o que aconteceu comigo. Então, já fazia 5 anos que eu morava com o Eduardo, então a gente tentou engravidar. Eu parei de tomar anticoncepcional que eu tomava desde quando eu comecei a morar com ele. Por volta do primeiro mês, a minha menstruação veio normal, a minha segundo mês já não veio. Então, quando atrasou uns 4, 5 dias, aí eu já fui fazer um exame e deu que eu tava grávida. E só que eu não senti nenhum sintoma, só assim que a menstruação atrasou, eu fiz um exame, deu que eu tava grávida. Com uns 10 dias depois de eu ter feito o exame do positivo, eu fui começar a sentir enjoo, tava com muita queda de pressão e os sintomas das gravidez, né? Então, todos os sintomas eu tive normal. Gente, eu enjoava demais, eu não podia comer nada, tudo que eu comia eu colocava pra fora. E muito enjoo. Aí eu comecei a fazer o pré-natal. No pré-natal, aparentemente estava tudo normal, tudo perfeito. Faz os exames de rotina, fiz o exame que eu tinha feito um exame de farmácia numa clínica particular. E quando eu fui pro SUS fazer no postinho de saúde, pediram um novo exame de gravidez. Então eu fiz um novo exame de gravidez, fiz exame de sangue, todos os exames de rotina. E aparentemente estava tudo saudável, tudo bem. Quando foi no mesmo exame que a médica pediu todo o check-up completo, também a ultrassom do bebê, a minha primeira ultrassom. Só que o médico não pediu uma transvaginal, ele pediu uma ultrassom pela barriga, uma simples mesmo. E eu tava com volta de 7 semanas, 8 semanas quando ele fez o pedido, então fui aqui eles encaminham pra gente fazer no hospital. Então eu fui lá no hospital, marquei e ficou pra mim fazer acho que com uns 10 dias depois, e seria quando eu estaria com 9 semanas. Na conta da minha menstruação atrasada e na conta do médico estaria umas 9 semanas. Aí eu fui no dia, fui fazer tudo certinho. Quando eu chego lá, o médico falou pra mim assim: tem alguma coisa de errado. Existem duas explicações. Ou você tá com menos tempo do que indicam, que é 9 semanas, ou sua gravidez tem alguma coisa de errado. Aí ele só falou assim pra mim: você já viu falar que existe gravidez sem feto? Até então, eu nunca tinha visto falar, só que quando eu comecei a fazer o pré-natal, tinha uma moça lá que tinha acontecido isso com ela. E aí ela contou o que aconteceu, como é que aconteceu, então meio que eu já sabia alguma coisa sobre. Mas eu fiquei muito chateada, muito em pânico. No dia, Eduardo estava na sala comigo, só que aí quando a gente saiu falando, será que é isso? Fiquei muito triste. Aí ele falou, não, acho que é menos tempo, acho que é menos tempo que isso. Tipo, falava assim, né? Aí o médico de lá, o que fez a minha ultrassom, ele pediu pra mim voltar no posto de saúde e pedir um novo pedido médico. Só que em vez de ele pedir uma pela barriga, ele queria uma transvaginal. Que ele até falou assim, eu não entendo, porque com tão pouco tempo o médico pediu uma na barriga. Tinha que ser uma transvaginal que a gente veria tudo com certeza. Aí eu voltei no médico na segunda-feira, porque no dia que eu fiz a ultrassom era uma sexta-feira, então não tinha mais como eu voltar lá. Só que aí quando eu cheguei lá, o médico só atendia de quarta-feira. Eu tive que falar com a enfermeira que cuida das grávidas lá, que sempre fica dando plantão no posto de saúde. Aí ela falou que não conseguiam ultrassom transvaginal pra mim só com autorização do médico, eu tinha que voltar com ele. E eu falei, mas eu não queria esperar tanto, eu queria voltar logo, eu sei que
eu tive que voltar no final de semana para pegar esse pedido. Aí ele autorizou, me deu o pedido, aí eu estava para marcar, falaram que o médico estava de férias, que só tinha um médico que fazia ultrassom e ele estava de férias, e ele só ia voltar com um mês. Mas eu não queria esperar, né? Então eu marquei uma ultrassom particular. Aí eu fui marcar lá na clínica particular, só tinha para outra semana ainda, que era numa terça-feira. Eu tinha ido no final de semana, acho que numa sexta-feira, se eu não estou enganada, mas só tinha vaga para uma terça-feira. Aí eu tinha que fazer essa ultrassom na terça. E provavelmente era para mim já estar com 11 semanas, que seria o tempo que eu estaria de gravidez, né? E já tinha barriguinha, gente. Eu não sou magra, né? Mas eu já sou gordinha. Mas já tava com aquela barriguinha de grávida começando a aparecer, que eu já estaria com 11 semanas. Aí eu fui fazer a ultrassom. Quando eu chego lá, Eduardo não entrou comigo, porque eu fiquei com vergonha de fazer a transvaginal na frente dele. Ele não entrou. Clínica e o doutor fazendo a ultrassom. Só que quando ele começou a fazer, eu fiquei de frente à tela e eu vi igual eu já tinha visto na outra ultrassom. Gente, a minha primeira ultrassom dava assim, dava um ultrassom normal, igual todas as outras, só que tinha um saquinho gestacional, só que dentro não tinha nada. Na minha primeira, que foi feita pela barriga. Só que o médico falou que se fosse antes do tempo, era normal, antes de 9 semanas, mas com 9 semanas já era para ter o feto, já era para aparecer. E lá na transvaginal, quando eu comecei a fazer, que ele começou a mostrar, eu comecei a chorar sem parar. Aí ele falou, mas o que tá acontecendo? Por que você tá assim? Porque eu tava vendo a mesma coisa. Ele falou, calma, o que é que você tem? Só que eu não sei se eu tinha comentado com a recepcionista, ela não tinha passado pro doutor, da minha suspeita, né? Assim, suspeita do que o primeiro doutor já tinha falado. Aí eu comecei a chorar. E comecei a chorar tanto que eu soluçava. Ele, calma, meu bem, calma. Super atencioso, sabe, o doutor? Ele falou, essa gravidez era planejada? Aí eu falei, sim. Nem conseguia falar direito, só chorava. Aí ele falou assim, então eu acho que você já entendeu, né, o que tá acontecendo. Aí ele falou, pela sua reação, então você já suspeitava, né? Aí eu expliquei pra ele que o primeiro ultrassom o doutor já suspeitava, mas a gente ainda tinha uma esperança que fosse menos tempo do que aparentasse. Tipo assim, eu não tá grávida de 9 semanas na época. Se eu tivesse com 7, 8 semanas, podia ser que o bebê desenvolvesse. Mas não. Aí o doutor falou que com a ultrassom, pelo tamanho do saco, pelo líquido amniótico, aí ele falou assim, você tá com a sua primeira ultrassom aí? Aí eu mostrei pra ele que eu tava. Aí ele falou, ó, meu bem, não tem como ter bebê mais, não tem como ele desenvolver. Seu bebê, realmente você engravidou. Não tem explicação lógica pra isso, até hoje ninguém sabe o porquê. Só que você engravidou. O seu corpo continua reconhecendo sua gravidez. Seu saco gestacional tá aqui perfeito. Você tá com líquido amniótico, só que seu bebê parou de desenvolver alguns dias depois da fecundação. Que tanto que nem dá pra ver na ultrassom, ou seja, ficou muito minúsculo. Aí eu perguntei pra ele, não tem mais como desenvolver? Ele falou, não, quando isso acontece, não tem como reverter. Só existe duas coisas que acontecem. Ou você vai ter um aborto espontâneo, ou você vai agora mesmo numa maternidade, mostra a ultrassom, mostra todos os seus laudos médicos e eles vão ter que fazer um aborto em você. Aí ele falou, o seu corpo vai levar até 4 meses para reconhecer que a gravidez não tá normal para você ter um aborto espontâneo. Mas eu só chorava, aí ele falou, você tá sozinha? Eu falei, não, meu esposo tá lá fora. Aí ele falou, então eu recomendo você sair agora mesmo daqui com todos esses exames. Eu vou te dar minha ultrassom também, meu laudo aprovando que não tem como mais. E te encaminhar e que você vá agora mesmo para a maternidade. Como ele fala assim, para eu ir na maternidade, que lá, assim que eu desse meus papéis, a moça todo mundo já ia entender do que se tratava, né? Aí eu fiquei lá fora esperando, saí de lá chorando, saí aos prantos. Quando eu saí de lá chorando, Eduardo estava na recepção. Assim que eu saí chorando, ele já entendeu, né? Que então era o que a gente suspeitava.
Ele também não queria acreditar, ele tentou ser forte na hora, né, que eu só chorava, ele falava calma, paciência. E fomos, né, saímos de lá, da clínica onde eu tinha feito a ultrassom, direto pra maternidade. Gente, eu só chorava. A gente não tinha deixado o carro lá, a gente tinha deixado um carro no estacionamento um pouquinho distante. Mas eu só chorava. Eu não falava nada. Aí, quando foi no caminho, aí minha família já sabia o que estava acontecendo, que poderia ser que fosse menos tempo do que o previsto, ou que não tivesse feto. Aí eu liguei para minha mãe, eu nem conseguia falar, só chorava. E minha mãe, calma, paciência, não era no tempo de Deus, não era o que Deus queria. E na hora eu só ficava, falar a verdade para vocês, na hora eu só ficava chorando. E só pensava assim, por que não? Porque eu não posso ter meu filho. Se tantas têm, abandona, joga fora. Eu não sei se na hora todo mundo pensa isso, eu só pensava nisso na hora. Só chorava e só pensava, mas por que eu não? Porque eu não posso ter meu filho, eu quero meu filho, eu queria cuidar. Mas não era, né? Não era pra ser. Aí quando a gente tava indo pegar o carro, a mãe do Eduardo ligou pra ele, aí sim. Quando ele foi falar, ele não se segurou. Aí sim, ele caiu os prantos também. Era eu chorando pro lado, ele chorando pro outro. Até então, ele tava tentando ser forte pra não deixar eu mais triste do que eu já tava. Aí a gente saiu de lá, pegamos o carro no estacionamento. E saiu eu e ele triste na rua. Eu não parava de chorar no meio da rua. E fomos direto pra maternidade. Quando eu chego na maternidade, eu conto na recepção que eu tinha 2 ultrassom, pré-natal, tudo tava na minha mão, todas as papeladas, todos os meus exames, tudo que eles pedem pra fazer o pré-natal eu já tinha feito. Tava com o cartão do pré-natal e fui pro hospital, né? Quando eu chego lá eu falo pra recepcionista o que tinha acontecido. Aí elas pedem pra mim entrar, assim que eu conto o que aconteceu, elas pedem pra mim entrar. Aí uma doutora me atende, a doutora vê todos os laudos, vê a ultrassom, vê tudo. Ela foi e falou, não tem mais como, eu vou ter que te examinar, fazer um exame de toque. E vou ver como é que tá. Aí ela foi fez o exame de toque e falou, gente, se seu bebê tivesse aí, você ainda ia demorar tanto, sua gravidez era tão segura, porque seu útero tá tão fechado, o colo do útero tá tão fechado, seria uma gravidez tão segura. Ela falou assim, como é as coisas, né? Que pena que o bebê não desenvolveu. E ela conversando assim, gente, eu só chorava, só chorava. Internada, aí perguntou qual era a última vez que eu tinha comido. Gente, eu tinha ido, a minha ultrassom estava marcada de 1h da tarde, então eu tinha almoçado por volta de umas 11h30, 12 horas. Era a última hora que eu tinha comido. E aí eu fiz um exame, até chegar na maternidade, tudo já era umas 3h30 da tarde. Na hora que eu fui internada, eram umas 3h30 da tarde, aí eles me internaram. Aí, por volta de umas 4h30 da tarde, a doutora foi na sala e colocou o remédio, já quando eu já estava internada. Colocou 2 comprimidos para provocar um aborto em mim. E falou que eu ia sentir muita cólica, que eu ia sentir muita dor. E era desconfortável, não ia ser legal, mas que era o necessário, que não tinha mais o que fazer. E, falar a verdade, eu nem pensava na hora na dor, eu já estava sofrendo muito pelo sentimento de não estar grávida, não estar com o bebê ali. Porque, querendo ou não, a partir do momento que eu descobri que eu estava grávida, como era uma gravidez que eu queria, eu já estava sofrendo. Desde o dia que o médico contou, a primeira ultrassom contou o que poderia estar acontecendo, eu já sofri muito em casa, porque o que eu pensava que poderia ser, ao mesmo tempo eu rezava para não ser como ele estava suspeitando, mas era, né? Aí, por volta de umas 5 horas, ela voltou para me examinar. E não, eu não consegui, eu tava sentindo cólica, mas não tava sangrando ainda, não tinha acontecido nada ainda. Ela me examinou de novo e ela falou que meu corpo tava rejeitando o aborto e que eu não tava abortando até então. Ela colocou mais 2 comprimidos, que ela falou que... Ela até falou assim, ó, se você não tivesse aqui, você iria continuar seu corpo sem entender por volta de mais de mês, porque seu corpo não quer reconhecer. Aí me deu mais 2 remédios
colocou mais 2 remédios em mim e deixou eu lá, né, na sala internada. Quando foi por volta de umas 8 horas da noite, aí sim, eu comecei a sentir muita dor, muita dor, muita dor, era muita cólica, uma por cima da outra, gente. Era uma dor insuportável. Aí sim, eu chorava de dor, chorava de sofrimento, era uma mistura de tudo, sabe? Aí a doutora, eram umas 9 horas, a doutora veio falar que o plantão dela tinha acabado e quem ia ficar cuidando de mim era um novo médico do plantão. Esse médico ia fazer acompanhamento. E ela foi lá na sala e ele já foi com ela. A doutora que me internou eu não conhecia, mas o doutor que veio era um doutor que eu conhecia, porque esse doutor já tinha trabalhado no postinho onde eu fazia pré-natal. Ele não estava fazendo meu pré-natal no momento, porque ele tinha sido transferido, mas eu já conhecia ele. Eu já tinha feito exame de rotina com ele quando eu passava lá no postinho. Então já era um doutor que eu conhecia. E esse doutor, até então, ele tinha fama de doutor muito ignorante, sabe? Muito chato. Até com medo quando eu vi que era ele. Eu fiquei com medo, porque ele já tinha fama de doutor meio chato, meio rígido. Mas só que ele entrou na sala, ele falou, eu vou ficar cuidando de você, é eu que vou ficar ali acompanhando agora. E assim que você começar a fazer o aborto, eu vou fazer sua coletagem. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, como é que você está? Aí eu falei, com muita dor. Aí ele falou, não começou a sangrar ainda? E eu falei, não. E já era quase 9 horas, eu acho. Não tenho muita certeza, mas eu acho que já era isso. E quando eu fiquei internada, meu marido não podia ficar comigo. Aí só poderia na sala ficar a mulher. Aí quem tava comigo era minha cunhada. Assim que eu fiquei internada, que minha cunhada soube que eu ia ficar internada, ela foi pro hospital e ficou comigo. E ela tava comigo na sala. Aí ele falou, como a doutora já passou pra mim, eu vou te examinar. E me examinou. Aí falou, a qualquer momento você vai começar a sangrar. Você vai continuar sentindo dores forte. Você não tá tomando nada. Aí eu falei assim, não, ela só colocou o remédio e não me deu nada. Aí ele falou assim, nada pra aliviar sua cólica, porque você tá sentindo muita dor, né? Eu falei, tô. Ele falou assim, não te deram nenhum comprimido pra aliviar a dor? Eu falei, não. Aí a doutora já tinha saído da sala, assim que ela passou pra ele, ela saiu da sala e tava só uma enfermeira com ele. Tinha uma moça no quarto internada também, né? Uma grávida. Aí tava eu, minha cunhada, a enfermeira e o doutor, que tava me examinando na hora, né? Aí ele falou assim, mas por que não deram nada pra ela? Vocês acham que já é fácil a dor emocional que ela tá sentindo? Fora a dor emocional, ela ainda tem que sentir a dor física. Aí ele falou assim, vá agora mesmo. Vá buscar remédio pra ela, pra aliviar a dor dela. Eu não gosto de lembrar. Ele falou assim, eu não posso usar a dor emocional, mas a física eu posso. Aí demorou, acho que mais de hora para a enfermeira trazer remédio para mim. Aí foi com umas meia horas depois que ele saiu da sala, não trouxeram nada, eu continuava sentindo muita dor, muita dor. Aí quando eu vi, acho que já eram umas 10h30, aí sim eu comecei a sangrar muito. Eu fui pro banheiro. Gente, eu sabia que, como eles tinham me dado o remédio, eu ia sangrar muito, só que, sabe, era a certeza que tava, sei lá, eu não sei explicar. Era a certeza que realmente estava acontecendo tudo que eles tinham falado e que não tinha mais bebê quando eu comecei a ir pro banheiro e desceu muito sangue e era muita dor. Aí sim, quando ele pediu para quando eu começasse a sangrar, avisasse para a enfermeira que a enfermeira ia chamar ele. Aí eu voltei, aí ele foi, examinou novamente e falou, tá tudo bem, você vai continuar sangrando muito, vai ser normal, você vai continuar sangrando, só a dor que vai aliviar, né, por causa do remédio que você tomou. Aí eu falei pra ele, não me deram nada ainda. Aí ele olhou e falou assim, como assim não te deram nada? Eu não mandei trazer remédio pra aliviar a sua dor. Aí eu falei, até então não me trouxeram nada. Aí a mesma enfermeira que tava com ele foi a que ele tinha pedido pra eu trazer. Ele olhou pra ela e falou assim, cadê o remédio da menina? Eu não pedi pra trazer, aí ele começou realmente a ficar estressado, não era comigo, era com a menina. Ele falou, você acha pouco que ela já tá passando, ela tem que estar sentindo dor sem parar? E na hora ele foi muito rígido com a enfermeira, sabe? Porque ele já tinha pedido há umas meia hora, 40 minutos atrás, pra ela trazer remédio pra aliviar a dor.
e ela não tinha trazido. Aí assim que ele pediu novamente, aí ele ficou na sala esperando ela trazer, aí eu tomei o remédio. E fiquei, né, toda hora. Eu ia no banheiro por causa que dava muita vontade de fazer xixi. E quando eu ia no banheiro era muito sangue. E ao mesmo tempo eu tava lá na cama e eles não deixaram vestir roupa, eles me enrolaram com lençol e eu tava sofrendo um aborto, né? Não era um aborto espontâneo, mas era um aborto provocado, mas era um aborto. Aí eu fiquei a madrugada inteira, levantava, ia no banheiro, elas trocavam o lençol da cama. Quando foi por uma volta de umas 2 horas da manhã, ele me examinou de novo. Ele ficou a cada hora e meia, voltava na sala. Ele me examinou acho que várias vezes, vinha olhar. Tinha hora que fazia exame de toque, tinha hora que não, ele só olhava como é que tava. Eu vou te levar pra sala de cirurgia, lá no primeiro andar, vou mandar vir te buscar. Fique esperando, por causa que a culetagem vai lá em cima. Aí ele falou assim, você sabe o que é? Eu falei, sim, saber eu sei de vir falar, né? Ele falou, mas não se preocupe, não vai ser nada dolorido, por causa que você vai estar anestesiada, você não vai sentir nada, não se preocupe. Aí ele perguntou se a dor tava passando, a dor da cólica, eu falei que tava menos, aí ele falou, tá bom, ele falou, quando for mais tarde elas vão trazer outro comprimido pra aliviar, não deixar você sentir tanta dor, e eles vão vir aqui te buscar. Eu vou fazer um parto no momento, aí ele falou, agora eu vou ter que fazer um parto, tem uma menina que tá pronta pra fazer um parto, e assim que eu terminar o parto dela, vai ser uma cesárea, eles vão vir aqui te buscar. Aí eu falei, tá certo. Isso já era umas 2, 3 horas da manhã. Quando foi, acho que eles vieram na sala, já era mais 5 horas da manhã, já tava amanhecendo no caso. Quando elas vieram, aí eu perguntei pra enfermeira se eu podia tomar banho antes de ir lá pra cima. Aí ela falou que não precisava, mas se eu quisesse não tinha problema. Aí eu tomei banho e aí me colocaram numa maca, né? Me levaram lá pra cima. Igual ele falou, me levaram pra sala de cirurgia. Eu cheguei lá, quem tava lá era uma enfermeira que me levou, né? Acho que 2 enfermeiras, por causa que tinha que subir uma rampa. E as enfermeiras que subiram comigo essa rampa. E eu já tava muito fraca, porque já era manhã cedo, né? Já era de manhã do outro dia e eu tava desde 1 hora da tarde no interior sem comer nada. Só à noite que acho que eles tinham me dado, acho que um copo de chá. Só, acho que eram umas 8 horas da noite, eles me deram um copinho de chá, não me deixaram comer nada, foi só o chá mesmo. Só pra não ficar tão fraca. Eram em 6 horas quando a moça conversou comigo e colocou todos os aparelhos. Ela falou assim, ó, você vai ser anestesiada. Só que você não vai tomar anestesia local, você vai ser uma anestesia geral. E a gente aí colocou soro na veia, colocou aqueles aparelhos que coloca no peito. Tinha um pedido, né, pra me tirar a roupa, eu tava só com aquelas coisinhas de hospital mesmo. Aí colocaram o aparelho em mim, começaram no pulso, ver minha pulsação. Aí ela me preparou tudo, me colocou lá numa cama, colocou numa cama igual cama de parto mesmo. Eu já tava pronta, ela me cobriu com um lençol, né, assim, colocou um lençol por cima. Aí entrou o anestesista. Aí o anestesista entrou e falou, conversou comigo, né, ele falou tudo bem, eu falei tudo. Ele falou, ó, eu vou ficar conversando com você enquanto eu aplico anestesia, que é pra mim ter noção de como a anestesia tá entrando na sua veia e eu ter certeza do que tá acontecendo. Aí ele falou, você tá bem? Eu falei, tô. Enquanto isso, ele já tava com a anestesia na mão, né, colocando no soro. Ele falou, você tá sentindo alguma coisa? Eu falei, até então não. Ele falou, tá te dando sono? Eu falei, tá. Aí ele começou a conversar, e a cada hora que ele conversava, a voz dele ficava longe, né? Até então, eu não lembro mais de nada, né? Então, eles me anestesiaram. Só que antes de eu apagar totalmente, era 6h10 da manhã, quando eu tava... Porque lá onde eu tava tinha um relógio, aí eu vi, eram as 6h10. Quando ele continuou conversando, então eu não lembro mais de nada, não cheguei mais a ver a hora nem nada. Eu sei que eu acordei, eu já não tava mais naquela sala. Eles já tinham me tirado daquela sala. Eu já tava numa sala de espera. Já era 8h20 da manhã, quando eu acordei, então já tinha acontecido tudo. Aí eu lembro que eu olhei pro relógio, aí eu perguntei,
Eu acho que eu tava meio aérea, que eu perguntei se tava, se eu podia tomar banho. Aí o rapaz falou, claro que você não pode tomar banho, você não tá nem totalmente, a sua anestesia não saiu nem totalmente, você ainda tá sonolenta. Eu sei que eu falei isso e eu acho que eu dormi de novo. E das 9 horas da manhã foi quando a anestesia saiu totalmente. Aí eles me levaram pra sala, pro quarto onde eu tava, e falaram que eu ia ficar, que eu ficasse deitada por volta, ficasse mais deitada 1 hora sem levantar. Depois que essa hora passasse, eu podia levantar da cama. Aí eu perguntei, eu posso tomar banho? Ela falou assim, e vestiu uma roupa, porque eu tava com aqueles camisolos, né? Ela falou assim, você só pode tomar banho acompanhado, porque você pode desmaiar a qualquer momento, porque você tá muito fraco, você perdeu muito sangue. E o doutor, durante o procedimento, eles não falaram o que aconteceu, né, assim, só falou assim, durante o procedimento você perdeu muito sangue mesmo, e durante o procedimento o doutor teve que te aplicar uma injeção para você parar de sangrar, então você vai sangrar pouquíssimo. Ela falou assim, ó, agora era para você menstruar normalmente e ter muito sangramento igual um parto. Só que o doutor aplicou uma injeção forte em você para você não sangrar mais, porque você estava muito fraco, estava perdendo muito sangue. Você vai sangrar pouquíssimo. Você vai sangrar hoje, acho que amanhã e depois vai ficar pouquinho mesmo. Aí eu falei, tá bom. E realmente foi o que aconteceu. Eles me deram um remédio para passar a dor, né? Que minha barriga estava doendo muito, estava muito dolorida. Aí depois eu tomei banho, fiquei o dia no hospital, assim, eles vinham sempre me ver como é que eu tava. Só que quando foi por volta de umas 3, 4 horas da tarde, eles me liberaram para poder ir para casa. Aí sim, eu vim para casa. Ó, a única coisa que eu tenho da minha gravidez é isso aqui, ó. Eu vou deixar uma fotinha até para vocês verem melhor. É o laudo médico. A única coisa que eu tenho é esse laudo, que assim que eu saí de lá, pediram para mim com 15 dias procurar o laboratório, por causa que quando ele fez coletar de mim, ele tirou o resto do que tirou de mim e mandou para análise para comprovar cientificamente o que tinha acontecido, se eu tinha algum problema, se tinha alguma coisa de errado comigo. Aí eu tenho um laudo médico que diz que não, que eu não tinha nada de errado comigo, o que tinha acontecido tinha sido uma fatalidade, porque não existe causa cientificamente comprovada do porquê acontece isso, igual eu falei para vocês no começo do vídeo. Aí, que realmente, aí tem aqui, ó, dizendo que eu realmente tive uma gestação amebrionada, que cientificamente é isso, ou seja, popularmente conhecida uma gravidez sem feto. E também eu não tenho minhas 2 ultrassom, meu cartão de pré-natal, meus exames, tudo, toda a minha pasta com todos os documentos que eu levei para o hospital. Ficou tudo no hospital. Aí eu queria a minha ultrassom, pedi de volta. Eles falaram que eles não podem entregar. Por quê? Porque toda aquela minha pasta com todos os meus exames, com minhas ultrassons, é a prova que eu não fiz um aborto. Assim, que eu não quis fazer um aborto, que eu fui forçada a fazer aquilo e que, tipo assim, não tinha opção. Era um procedimento médico, teria que ser feito. Igual eu falei, eu tinha 2 opções. Eu fazia o aborto ou eu esperava até um aborto espontâneo. Eles não sabiam quando isso ia acontecer. E eu optei por fazer logo. Já estava sofrendo, queria acabar com o sofrimento mais rápido. Não queria ficar com a minha barriga crescendo, enjoada, passando mal, sem ter bebê. Eu não queria aquela situação mais. Se tinha acontecido aquilo, não tinha bebê, então eu queria encerrar o sofrimento mais rápido. E é isso, meus amores. Esse foi o vídeo. Eu espero que eu possa ajudar alguém com esse meu relato. E que algumas meninas se identifiquem, alguém que está passando por isso ou que já passou. E também, aí depois eu procurei saber sobre o que é isso. O que é essa gravidez amebrionada. E o que acontece. Quando eu procuro saber, realmente eles falam que mais de 150 mil casos por ano acontecem. Só que sem saber que estavam assim, as pessoas que fazem ultrassom no comecinho da gravidez. Eles têm um aborto espontâneo. Deixa que a gravidez era igual a minha, não tinha feto, só que elas não sabem se era assim. E muitas mulheres acham que perderam o bebê desenvolvido, o bebê saudável, mas não era. Tiveram uma gravidez igual a minha. Quando
eu passei pelo doutor, ele falou isso pra mim, que isso, eu perguntei por que aconteceu, o que acontecia, se tinha alguma coisa de errado comigo, se eu precisava fazer exame. Ele falou que não, que o laudo médico que eu tinha feito já diagnosticou que eu não tinha nada de errado, eu não tinha nenhum problema de saúde e que isso acontecia era uma fatalidade, que aí falou que muitas mulheres acontecia, só que muitas mulheres não sabiam que isso acontecia. Ou seja, é igual eu. Se eu não tivesse feito ultrassom no começo da gravidez, eu ia ter um aborto espontâneo. E eu não ia saber que foi isso. Eu ia achar que eu tinha perdido meu bebê. Talvez eu sofresse até mais por achar que meu bebê estava bem, saudável. Eu não sei explicar, né? Eu só sei que comigo aconteceu dessa forma. E os médicos também falaram pra mim que geralmente acontece mais na primeira gravidez. É mais comum na primeira gravidez do que em outras gravidez. Meus amores, tchau, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E esse foi o relato da minha primeira gravidez. Quando eu falei o relato do meu parto, eu falei o que tinha acontecido, que Arthur não era meu primeiro bebê. Aí pediram pra mim vir contar o que realmente tinha acontecido. Então, esse foi o que aconteceu comigo.